Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da série Evangelização. Aqui quem fala é o pastor Fábio. Lembrando que esse nosso estudo ele é baseado no livro Evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local, da editora Vida Nova. O nosso tema do estudo hoje é princípios para construir uma cultura de evangelização. O nosso texto básico se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, que eu quero ler nesse momento. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. O texto de Paulo aos Filipenses que acabamos de ler traz muita identificação para aqueles que buscam, que desejam construir uma cultura de evangelização. Nesse texto, Paulo mostra o seu sentimento em relação aos seus amigos de Filipos. A evangelização não é algo para se fazer sozinho, tenha isso em mente. Como discípulos de Cristo, devemos formar grupos, devemos mobilizar amigos, crentes para a evangelização. É muito bom a evangelização pessoal e precisamos estar prontos para isso. Mas como acredito na igreja como, podemos dizer assim, a engrenagem da evangelização, precisamos desenvolver uma cultura de evangelização também em nossa igreja local. Queremos igrejas inteiras que falem de Jesus? Pense nos benefícios da evangelização comunitária então. Posso citar o seguinte: prestaremos contas uns aos outros, fortalecemos mutuamente nossa confissão de fé, aprendemos uns com os outros, alegramos-nos juntos no sucesso e choramos juntos também no fracasso. Fortalecemos o relacionamento com experiências compartilhadas em situações intensas. Faz sentido compartilhar a fé ao lado dos amigos. Criar em nós uma cultura de compartilhamento do Evangelho é muito importante. Vamos analisar hoje nessa lição e na próxima alguns princípios para construirmos uma cultura de evangelização. Por isso hoje eu quero citar 4 princípios. Uma cultura motivada pelo amor por Jesus e por seu Evangelho. Esse é o primeiro princípio. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Muitas vezes, a evangelização se assemelha a empurrar uma bola pesada e enorme morro acima. Se for feito sozinho, será algo muito difícil. Mas, se tivermos ajuda de outras pessoas, será menos trabalhoso. Ser levado pelo amor a transmitir o Evangelho de forma individual é algo lindo, maravilhoso. Mas quando acontece em comunidade, trata-se de algo glorioso. Pois o anúncio do Evangelho, tendo o amor, é muito mais eficaz. Quando amamos a Cristo e o seu Evangelho, passamos a amar os perdidos, aqueles que não conhecem o Evangelho. E o nosso maior objetivo, então, passa a ser anunciar o Evangelho para essas pessoas. Em comunidade, o anúncio do Evangelho é mais encorajador. Muitos, quando começam sozinhos a anunciar o Evangelho para alguém e essa pessoa endurece o coração, tem a tendência, aquele que anuncia sozinho, de desistir, desanimar. Mas, quando anunciamos o Evangelho juntos, somos encorajados uns pelos outros e continuamos firmes no anúncio mesmo quando encontramos resistência de algumas pessoas em ouvir o Evangelho. Sempre encontraremos oposição na evangelização, dificuldades em nossas evangelizações. Mas uma cultura de evangelização enraizada no amor em Jesus e seu Evangelho leva a montanha a ficar menor e a caminhada a ficar mais curta.
Uma cultura que deve levar à confiança do Evangelho, esse é o segundo princípio. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós não podemos trocar a confiança no poder do Evangelho por nenhuma técnica para o crescimento da igreja. Temos que cultivar uma cultura de evangelização onde jamais trocaremos a pregação fiel do Evangelho por técnica de crescimento para que a igreja venha crescer numericamente. Nós não podemos trocar a confiança pelo Evangelho por personalidade. Entenda, não são as pessoas que fazem o crescimento de uma igreja. É Deus que dá o crescimento através da pregação fiel ou do anúncio fiel do Evangelho. Nós não podemos trocar o Evangelho por entretenimento. Muitos hoje afirmam que nesse mundo moderno, tornar a mensagem do Evangelho, esse mundo moderno torna a mensagem do Evangelho irrelevante. Por isso, as igrejas deveriam ou devem oferecer algo mais para afirmar as pessoas nela. Nós não podemos acreditar dessa forma, pois o Evangelho é sim suficiente para salvar aqueles que se rendem, confessando seus pecados e olhando para a cruz, colocando a fé em Cristo como o único suficiente Salvador de suas vidas. Essa cultura deve ser desejada para que aconteça uma identificação, uma construção, um fortalecimento mútuo, que haja uma atitude de deixar de lado a confiança nas técnicas, nos métodos, para confiarmos apenas no poder transformador do Evangelho de Cristo. Uma cultura que enxerga as pessoas com clareza. Essa é o terceiro princípio. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Nós devemos enxergar as pessoas com clareza e devemos enxergar essas pessoas sem preconceito. O mundo enxerga as pessoas com base na estética, raça ou no poder aquisitivo dessas pessoas, mas nós não somos assim. Não podemos esquecer quem são, que essas pessoas são de carne, de osso, com feridas, sonhos e lutas. Não podemos agora olhar com os olhos do mundo. Nós temos que enxergar todas as pessoas sem preconceitos, porque todas elas necessitam ouvir o verdadeiro, genuíno Evangelho de Cristo. Nós precisamos ver essas pessoas de acordo com o Evangelho, e assim nós enxergaremos essas pessoas com clareza. Paulo diz que nesse versículo que lemos de 2 Coríntios 5,16, que devemos enxergar as pessoas com os olhos de Cristo. Em outras palavras, precisamos ver as pessoas segundo o Evangelho. Pessoas que são imagem e semelhança de Deus e que através do Evangelho serão reconciliadas com Ele. Temos que reconhecer o estado das pessoas sem Cristo, enxergando que essas pessoas, elas sem Cristo são caídas, pecaminosas, separadas de Deus e precisam assim ouvir o Evangelho, reconhecer o seu estado e arrependidas através de Cristo voltar-se para Deus. Em uma cultura de evangelização, acima de tudo, olhamos para aquilo em que as pessoas podem se tornar novas criaturas em Cristo, renovadas e restauradas pelo poder transformador de Deus, assim como diz o apóstolo Paulo no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, porque as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez nova. Quarto e último princípio que eu quero citar hoje, uma cultura que congrega. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses, capítulo 1, versículo 3, até o versículo de número 5. Uma cultura que congrega entende que devemos cultivar também o desejo de estar juntos.
Paulo escreveu aos Filipenses e mostra a gratidão que sentia pela parceria com eles no ministério do Evangelho. A cultura de evangelização que devemos construir nos faz unidos pela causa do Evangelho. Nessa causa, todos devem cooperar. Todos têm o mesmo objetivo. Temos um objetivo, como estudamos no estudo passado, em comum, que é o anúncio do Evangelho. E isso nos move na mesma direção para alcançar esse objetivo. Nós não pensamos nos nossos objetivos próprios, mas muitas das vezes deixamos até esses de lado para nos unirmos em um único só objetivo: proclamar, anunciar o Evangelho. Nós devemos nos alegrar com as pessoas. Quando nós congregamos, nós caminhamos nesse princípio, nesse caminho, nessa estrada. A cultura da evangelização nos enche de alegria quando recebemos pecadores em nossa igreja. Gostamos que eles estejam juntos conosco, nos alegramos que eles estão lá para ouvir o Evangelho, pois vemos como uma oportunidade dada por Deus de que essas pessoas, que talvez sejam excluídas em muitos outros lugares, que não entrariam em outros ambientes, mas estão sentados aos nossos lados, ouvindo a pregação do Evangelho. Isso deve nos encher de alegria. Devemos desejar uma cultura em que a evangelização esteja tão evidente, onde todos trabalham juntos com o objetivo de serem testemunhas de Cristo. Que possamos assim agir, que possamos assim caminhar. E no próximo estudo nós vamos continuar falando desses princípios para a construção de uma cultura de evangelização. Senhor, nos ajuda, Deus, a caminharmos em busca dessa construção de um pensamento, de vivermos a evangelização diariamente, em todos os momentos que tivermos a oportunidade. Nos ajuda a assim sermos. No nome de Jesus que nós choramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe.